poder ministrar essa manhã aqui com vocês, nessa caminhada sobre o livro de Jonas. E é um livro com muitos significados, com muitas direções de Deus para nós, com muitos princípios que nós precisamos realmente compreender, e é uma missão especial para nós nessa manhã, então, estar aqui e compartilhar a palavra com vocês. Recebam aí o meu carinho, o carinho da minha esposa, das minhas filhas, as minhas duas Anas, Ana Beatriz e Ana Luísa, que estão lá na primeira igreja. Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 2. Não sei vocês, mas eu não vejo a hora de não ter que usar máscara mais. Não aguento mais usar esse negócio. Dá uma falta de ar, né? Você vai cantar, na hora que você vai respirar, a máscara entra na boca, seca a garganta. Que coisa horrível, né? E a gente tem que lidar com isso ainda, né? Jonas capítulo 2, nós vamos ler todo o capítulo, e você que está em casa nos acompanhando também, fique atento, não perca a atenção naquilo que o Senhor quer ministrar nessa manhã. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Talvez você vai perceber algumas palavras um pouco diferentes da sua versão, mas eu quero utilizar essa versão nesta manhã, por entender que existem algumas palavras que vão esclarecer melhor algumas coisas. Jonas capítulo 2. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e Tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por Tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: Tu me expulsaste da Tua presença, e no entanto, olharei de novo para o Teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas Tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu até a Ti em Teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifício a Ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Pai querido, esta é a Tua palavra. Nós queremos nos submeter a ela, Deus. E nós aqui reconhecemos que somos pequenos, somos frágeis, e reconhecemos, Deus, a necessidade que nós temos do Teu Santo Espírito sobre nós, dentro de nós, para, Deus, trazer revelação ao nosso coração e para fazer com que a Tua palavra nesta manhã seja compreendida por nós. Deus, nos abençoa nesta manhã como igreja, como irmãos, como família do Senhor, e nos dá a direção por meio da Tua palavra. Eu Te louvo, Deus, porque vivemos num país livre, onde podemos meditar na Tua palavra, podemos nos reunir e podemos, Pai, fazer uso da Tua palavra. Muito obrigado por esta liberdade, que o Senhor seja glorificado por isso, em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, o que nós vemos no capítulo 1, capítulo que vocês estudaram a semana passada com o pastor Valdir, é uma convocação para um chamado extraordinário, para uma missão extraordinária. Fato é que Jonas foge desse chamado e ele entra então numa atmosfera de desobediência em relação ao chamado de Deus, em relação à vontade de Deus. Apesar de que esta desobediência de Jonas seja algo que chama muita atenção quando a gente lê o texto, porque não é muito forte a maneira como ele desobedece a Deus, como ele se posiciona em relação ao chamado, é algo muito forte. Mas para além disso, o capítulo 1 para mim soa como também um clamor de Deus, ou uma expressão de Deus como Deus todo misericordioso, que em detrimento do profeta, tem no seu coração o propósito de salvar uma nação extremamente má, corrompida, violenta, destruidora. O coração de Deus, no coração de Deus palpitava esse desejo, esse interesse. Não acontecia isso no coração de Jonas, isso é óbvio. Mas Ezequiel capítulo 33, versículo 11,
a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, que Deus não tem prazer em ver a morte do ímpio. Muito pelo contrário, Deus tem prazer em ver o ímpio se converter. Mas o fato é que antes de manifestar essa sua misericórdia sobre essa nação que é terrivelmente má, Deus decide mover céus e terra para salvar o próprio profeta. O capítulo 1 de Jonas termina com o profeta perdido dentro da sua desobediência, dentro da sua relutância, dentro da sua insistência em fazer o que não era para fazer. E Deus decide mover o céu, mover a terra para alcançar esse profeta. Interessante é que Deus quer salvar o profeta de si mesmo. Deus quer salvar o profeta dele mesmo, das suas convicções equivocadas, dos seus temores, dos seus pensamentos políticos, sociais, do seu tempo. Deus quer salvar ele de si mesmo, dos seus desesperos, dos seus medos, antes de salvar a cidade. Isso é que é interessante. Antes de salvar a cidade, Deus deseja ter um relacionamento com os seus filhos. E não há missão alguma que justifique para Deus perder o vínculo comigo e com você. Não existe objetivo missionário algum que modifique o coração de Deus em relação a mim e a você. Não há missão que justifique para Deus perder um relacionamento com seu filho, com seus filhos, com o seu profeta. Antes de conquistar Nínive, Deus quer conquistar o coração de Jonas. Jonas, durante todo o capítulo 1, vai desistindo de obedecer a Deus, vai desistindo de Deus. Mas a partir do finalzinho do capítulo 1, nós vemos Deus se levantando e não desistindo de Jonas. O amor de Deus é implacável, né? Glória a Deus por isso. Porque o amor de Deus é implacável. Eu vejo o amor de Deus perseguindo Jonas. Jonas, você não quer fazer o que eu quero que você faça, mas eu vou atrás de você. Eu te pego, nem que seja como peixe, mas eu te pego. Para salvar Nínive, eu não vou perder você, eu quero o seu coração. O próprio Deus organiza uma missão para resgatar o seu profeta. E eu me lembro de ouvir sobre Jonas na escola dominical. E a sensação que eu tinha no meu coração é que o peixe sempre era visto como um castigo de Deus. Tipo assim, o peixe comeu Jonas porque Deus estava castigando Jonas. Mas depois que a gente cresce, vai mudando algumas coisas, a gente vai compreendendo, vai amadurecendo. O peixe é o livramento de Deus. O peixe é a missão de resgate sobrenatural que Deus organiza para alcançar Jonas, esse profeta que até então vive numa teimosia e numa rebeldia contra Deus. E essa missão de resgate que o próprio Deus faz, se transforma na maior tipologia bíblica, ao meu ver, sobre o maior acontecimento da história. 3 dias dentro do peixe, nas profundezas da terra, do mar, aponta para Jesus, 3 dias sepultado nas profundezas da terra. Essa tipologia em Jonas é maravilhosa. No Mateus capítulo 12, no versículo 40, o próprio Jesus fala sobre isso. O próprio Jesus cita isso. Então, o capítulo 2 vem para nós como um relato dessa humanidade que está desesperada porque decidiu entrar por caminhos que não deveria caminhar. O capítulo 2 de Jonas é o relato de uma humanidade que se desespera diante das situações que ela mesma cria. E aqui nós precisamos nos identificar com Jonas. Porque muitas vezes nós estamos caminhando e vivendo situações que nós não deveríamos estar vivendo, e estamos vivendo porque nós decidimos caminhar na contramão de tudo aquilo que Deus disse para nós que deveria ser feito. O capítulo 2 de Jonas é o relato dessa humanidade que está desesperada, simplesmente porque está vivendo o que quis viver, e o que quis viver é exatamente o que Deus não queria que a gente vivesse, e isso causa um desespero tão grande que sufoca, inclusive, tenta sufocar até a nossa oração. E a oração de Jonas no capítulo 2 vem então com esse contexto, com esse pano de fundo, com essa história toda amarrada e aliançada com o propósito do próprio Deus. Capítulo 2 é uma oração de Jonas. Interessante essa oração, porque ele não, em momento algum, ele faz um pedido. Diferente das nossas orações muitas vezes, porque a gente já vai para a presença de Deus já
com uma lista de exigências. Mas Jonas, ali dentro do peixe, sendo resgatado por Deus, achando que estava morrendo, achando que o texto diz que ele foi lançado num cemitério, o mar como se fosse para ele um cemitério. Ele estava já entendendo que estava morto, que ia morrer. E Deus resgata. Mas a oração de Jonas é essencialmente uma oração de gratidão. Se você perceber comigo, do versículo 2 até o versículo 6, se você depois puder ler de novo em casa, você vai perceber que esses versículos eles têm uma ênfase mais de ação de graça do que qualquer coisa. Jonas está agradecendo a Deus. Ele diz: em minha angústia clamei a Deus, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos. O mar era para ser a sepultura, na perspectiva humana, na perspectiva de Jonas, mas o Senhor me ouviu. Nas profundezas do oceano o Senhor me lançou, e afundei até o coração do mar, as águas me envolveram, e ele vai descrevendo tudo aquilo que ele estava vivendo, tudo aquilo que ele estava passando, mas não há um pedido. Do versículo 7 ao versículo 8, nós temos uma ação de contrição. Ele apresenta o seu coração arrependido, o seu coração desejoso por encontrar novamente a presença de Deus. Ele chega a perguntar: será que um dia eu poderei ver novamente o templo? Será que um dia eu poderei novamente testemunhar aquilo que o Senhor faz? Versículo 9, ele faz um voto de dedicação, ele renova a sua dedicação na presença do Senhor. Veja que toda a construção da sua oração não há pedidos. Mas o capítulo 2, além desta oração tão bonita que ele faz, de alguém que está desesperado, que está achando que vai morrer, de alguém que estava fugindo de Deus, e Deus o cerca, o traz, o captura, o traz de volta para o centro da sua vontade, para o centro do seu querer. O que me chama mais atenção é que o capítulo 2 é uma experiência de mudança na vida do profeta. Durante o capítulo 1, nós vemos o profeta em rebelião, teimando de todas as formas, mas no capítulo 2 me parece que Deus dá uma oportunidade para que ele pudesse sofrer uma nova experiência na sua vida e passar do aspecto do profeta rebelde para o profeta arrependido. Essa ideia dessa mudança de perspectiva na vida do profeta, da rebeldia para o arrependimento. Então, algumas lições são importantes para nós. E eu acho que nós poderíamos ter aqui pelo menos umas 10 lições, mas eu vou reduzir tudo aqui para 3, para a gente tentar ser bem objetivo e deixar você também com a vontade de mergulhar um pouquinho mais nesse texto em casa durante as suas devocionais dessa semana. Versículo 2, versículo 3, mais uma vez. E disse: em minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e Tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram. Fui encoberto por Tuas tempestuosas ondas. Primeira lição que nós precisamos trazer de uma maneira prática para a nossa vida é que a oração, ela resolve a nossa angústia, porque ela nos leva para a presença de Deus. A oração resolve as angústias da nossa vida, porque ela nos leva para a presença de Deus. Sempre há opções para a nossa jornada. Sempre há opções. Nós nunca vamos entrar numa jornada sem opções de trajetórias, de destinos. Nós podemos nos revoltar com Deus, mas nós podemos nos voltar para Deus. Nós podemos viver uma vida de revolta com Deus, porque não estou fazendo aquilo que eu queria fazer. Pelo contrário, me vejo obrigado a fazer uma coisa que eu não gostaria de fazer, e a gente pode entrar nesse clima de revolta contra Deus, ou nós podemos nos voltar para Deus. E eu não sei se você já viveu alguma experiência parecida com essa, mas na revolta com Deus, quem é que tem a perder? Ele ou nós? É claro que Ele é bondoso, é claro que Ele é misericordioso, é claro que Ele é cheio de amor e que nada pode nos separar do seu amor, mas nós perdemos. A Bíblia diz que quando nós estamos em rebelião com Deus, nós estamos em guerra com Deus. Nós podemos nos voltar para Ele e podemos nos humilhar, podemos nos prostrar e podemos reconhecer a Sua presença. Se você perceber o capítulo 1, também no capítulo 1, em momento algum, Jonas conversa com Deus.
Jonas não faz oração em nenhum dos seus objetivos, nenhum. Ele está em Jope, ele não ora. Ele quer ir para Tarsis, ele compra passagem, ele não ora. Ele entra no navio, ele não ora. Ele vai participar da oração junto com os marinheiros para descobrir qual que era o problema, ele também não ora. Em momento algum, tudo o que ele vai fazer é simplesmente impulsionado pela sua própria vontade. Mas o interessante é que ele se vê aqui no capítulo 2 encurralado pela própria providência de Deus. Pelo próprio cuidado de Deus. Deus encurrala Jonas. E aí ele começa a orar. Presta atenção uma coisa, querido. Toda desobediência enfraquece a nossa relação com Deus. Eu ouso dizer, e já disse isso várias vezes por aí, que ou é 100% de obediência, ou é desobediência. Né? 90% de obediência não é obediência para Deus. 90% é desobediência. 100% de obediência é o que Deus espera de nós. E Deus não tem compromisso com o meu sucesso e com o seu sucesso se ele não for baseado na obediência. Deus deseja obediência. Deus não deseja o nosso sucesso, simplesmente sucesso. Deus deseja a nossa obediência. E a desobediência enfraquece a nossa vida de oração, enfraquece os processos que Deus quer construir na nossa vida, e muitas vezes nós não conseguimos viver esses processos, porque antes de mergulhar neles, nós vivemos processos de desobediências profundas na nossa vida, que nós não queremos nem sequer escancarar para Deus, não queremos nem deixar Deus ver. Pode ser que alguns de nós estejam assim hoje. Pode ser que alguém que está em casa nos assistindo está assim. E eu creio que Deus está nos chamando para rever alguns detalhes da nossa vida. Eu creio que o que Deus colocou no coração do pastor Valdir para estudar esse livro não é à toa. Há alguns princípios, alguns conceitos que a gente precisa rever. Pode ser que nós estejamos hoje dentro do peixe. Literalmente, dentro do peixe, vivendo esse estágio de sermos encurralados pela proteção de Deus, e nesse lugar nós somos convidados por Ele a continuar olhando para o Pai, e não para aquilo que nós realmente queremos fazer ou desejamos fazer, achando que é o melhor, tentando alimentar uma rebelião que na verdade só afasta a gente de Deus. Jonas dentro do peixe é o término dos recursos. Eu não tenho mais o que fazer. O mar vai ser a minha sepultura, é o que ele está dizendo aqui. Mas Deus vem e resgata ele por meio desse peixe. Mas é também a manifestação do término das suas oportunidades, das suas forças, dos seus recursos. E todas as vezes que os nossos recursos acabam, essas circunstâncias se transformam nas oportunidades que nós damos para Deus agir na nossa vida. Aliás, Deus não costuma agir enquanto a gente consegue fazer. Porque Ele nos deu inteligência, né? Ele nos deu capacidade de projetar, Ele nos deu amigos, Ele nos deu uma igreja, Ele nos deu família, Ele nos deu uma profissão, recursos financeiros, recursos materiais, seja lá, Deus deu tudo o que a gente precisa. Dentro disso, nós precisamos entender que Ele está agindo, é o mover dEle em favor da nossa vida, em muitas coisas. Nós só vamos poder encontrar na presença de Deus depois que os recursos disso que Ele já deu se esgotarem. Deus não age para preservar a gente das nossas crises, muitas vezes. Ele age na crise. A gente entra na crise e Deus age, mas Deus não tira a gente da crise. Não priva a nossa vida de passar pela crise, de passar pelo peixe, de passar pelas algas marinhas enroscadas no rosto. Deus não livra a gente muitas vezes disso, mas Ele livra a gente nesse lugar. Nesse lugar. Quando os nossos recursos já não estão suficientes. E eu não sei qual é o peixe que está te engolindo aí, eu não sei qual é o mar que você está, onde você está mergulhado, não sei qual é a profundeza onde você está, mas eu sei, querido, que quando a dor aperta, quando nós estamos vivendo situações que fugiram do nosso controle, esses momentos são os momentos para o manifestar de Deus. Talvez como Jonas, nós estamos agora num ambiente talvez emocional, talvez com a nossa família, talvez profissional, talvez na nossa própria relação com a igreja, com a espiritualidade, achando que a gente está vivendo um tempo de morte. Mas o término dos nossos recursos, nesse momento onde os recursos acabaram, Deus
providencia um peixe para engolir a gente e levar a gente para um lugar seguro. E nos dá a oportunidade de continuar a caminhada, de retomar a caminhada, de organizar a nossa vida, de organizar a nossa missão, de organizar a nossa visão, de organizar o nosso coração, nossos pensamentos, nossos propósitos. Deus faz isso conosco. J.R. Thompson, ele diz que não importa onde nós estamos, mas importa a quem nós oramos. Não importa onde nós estamos, mas importa a quem nós oramos. E se a nossa oração é direcionada a Deus, se a nossa oração vai à presença de Deus com esse espírito de humilhação, de quebrantamento, certamente os ouvidos do Senhor estarão atentos para essa oração que resolve a nossa angústia. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me gloriarás. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Essa é a palavra de Deus para nós. Sabe, querido, nós podemos estar vivendo um tempo de angústia terrível. Terrível. Talvez motivado pela nossa própria inclinação em desobedecer a Deus, a nossa relutância em fazer o que Deus quer que a gente faça, em não concordar que a direção de Deus para nós seja a que Ele está dando, e não aceitar que Deus tenha mandado a gente fazer tal coisa, ou ir para tal lugar. Talvez essas crises todas estejam aí, mas elas não podem limitar a sua obediência, porque se você for limitado na sua obediência, você será limitado na realização dos seus projetos. Se você for limitado na sua obediência, você vai ser limitado na concretização do sonho de Deus na sua vida. Deus não dá para nós aquilo que a gente não tem capacidade para lidar, ainda para lidar. Deus não dá a crise, a Bíblia fala que a gente não passa por nada que a gente não tem condição de suportar, não é isso? Isso vale para a dor, vale para a dificuldade, vale para a crise, mas vale também para os próprios projetos que Deus tem para nós. Por que Deus daria ferramentas para mim e para você se a gente não quer usar? Por que Deus nos encheria de habilidades, de capacidades, se a gente não quer colocar essas habilidades e capacidades para funcionar no reino? Qual o compromisso que Deus pode ter com alguém que não tem compromisso com Ele? Qual o compromisso que Deus quer ter com alguém que edifica sobre o seu próprio entendimento, sobre a sua própria vontade, sobre o seu próprio querer? Esse era Jonas antes do peixe. E querido, se você estiver vivendo assim, fique esperto, porque Deus vai mandar um peixe. Deus manda um peixe para te pegar. Porque para Deus é importante Nínive, mas é importante você também. O seu coração é importante para Deus. Deus não abre mão do teu coração. Por isso, a segunda lição: Deus prefere disciplinar os seus filhos do que deixar que a gente se afunde na desobediência. Deus prefere disciplinar os seus filhos do que deixar com que a gente se afunde na desobediência e no desespero que essa nossa desobediência provoca para nós mesmos. Versículo 3 e versículo 4, nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar, as águas me envolveram, fui encoberto por tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste da tua presença, e no entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Eu vejo Deus lidando com Jonas, como a gente lida com os nossos filhos às vezes. A gente dá aquela bronca, né? E fala assim, agora sai da minha frente que eu não quero falar contigo não. Vai para o seu quarto, vai lavar vasilha, vai fazer alguma coisa, mas não fica na minha frente. A gente não fala isso de vez em quando? Olha Deus falando com Jonas. Ele diz, o Senhor me expulsou da tua presença. Faz parte da disciplina. Porque no ápice da desobediência de Jonas, no ápice da sua rebeldia, ele estava completamente lúcido. Então, se há lucidez para desobedecer, se há lucidez para se rebelar, também tem que ter lucidez para aguentar a disciplina. A gente quer pecar como adulto, a gente quer desobedecer como adulto, mas na hora de ser disciplinado, a gente quer ser tratado como criança. Fazemos as nossas péssimas escolhas, desejamos fugir da presença de Deus e desonrar a Deus com as nossas ações, mas na hora da disciplina a gente vai para a presença do Senhor como sabe aquele gatinho do Shrek? Com o olhinho assim para cima? Gato de botas. A gente vai como gato de botas, esperando que na nossa desobediência Deus nos trate como crianças inocentes,
Mas Deus fala assim, peraí, você não estava lúcido na hora que você me desobedeceu? Você não estava assim, todo cheio de vontade, todo cheio de si, todo cheio de querer, na hora de dizer que não ia fazer o que eu disse para fazer, agora na hora da disciplina você quer que eu te trate como uma criancinha inocente? Não é isso que Deus faz com Jonas, e não é isso que Deus faz com a gente. Porque Deus prefere nos disciplinar do que deixar com que a gente se afunde dentro do mar dessa desobediência que nós mesmos construímos. Aquela tempestade, aquele animal marinho gigante, que a gente não sabe exatamente o que era Deus atrás de Jonas. É Jonas indo para uma direção e Deus colocando uma tempestade para empurrar o navio de volta para a direção que ele tinha que ir. É Jonas sendo jogado na água e já entendendo o mar como a sua própria sepultura e Deus providenciando o peixe para levar ele para um lugar seguro. Mas antes disso, ele passa 3 dias. Não sei como que isso aconteceu. Mas aconteceu. E a disciplina de Deus vem então sobre ele, não para destruir Jonas, não para destruir o seu servo, mas para restaurá-lo. Todo o processo disciplinar de Deus é restauração para a nossa vida. Era Deus atrás dele. Jonas percebe que a mão de Deus, assim por meio de todos esses acontecimentos, estava estendida para o disciplinar, mas também estava estendida para o restaurar. Querido, a disciplina de Deus sempre é prova do seu amor. A gente tem dificuldade em entender isso. Porque a gente passa pelas nossas crises, pelos momentos em que a gente está lançado no mar, e a gente fala, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou teu servo, eu faço a tua vontade, eu cumpro a tua vontade, eu oro, eu busco a tua presença. A gente chega a dizer que a gente não acha justo passar por isso. Eu não acho que seja justo passar por isso. Mas, querida, a disciplina de Deus é sempre uma prova do seu maravilhoso amor por nós. Porque Deus prefere nos disciplinar do que deixar a gente como nós estamos. Do que nos deixar como nós estamos. É a insistência de Deus em exercitar a musculatura do nosso espírito, a nossa musculatura espiritual, para que a gente continue caminhando, para que a gente continue cumprindo essa carreira que Ele estabeleceu para nós de uma maneira poderosa, abençoadora, abençoados, mas também com essa capacidade de refletir a Sua presença, a Sua graça, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. A disciplina de Deus é Deus estabelecendo sobre nós uma conduta para que a nossa vida espiritual seja aperfeiçoada, que a nossa vida seja estabelecida de uma maneira mais forte na nossa caminhada. E ainda há o aspecto de que talvez lançar a gente nas profundezas, dentro de um peixe, seja o último recurso de Deus para trazer a gente de volta para a Sua presença. Ele diz que quando a gente está no buraco, o único lugar que tem para a gente olhar é para onde? Para cima. Talvez o peixe que está te engolindo esses dias, ou talvez o peixe que vai te engolir essa semana, ou esses dias, sei lá. Seja a oportunidade que Deus está te dando para que você possa voltar a sua atenção para aquilo que realmente importa. Seja a oportunidade que Deus está te dando para chamar a sua atenção, para a sua vontade, para o seu querer, para reestruturar o seu ministério, para reestruturar o seu chamado, para deixar visível aos teus olhos, compreensível ao seu coração e à sua mente, a sua missão, o seu propósito. Deus corrige os seus filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Mas se estáis sem correção, se vocês estão sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo vocês são bastardos e não filhos. Deus corrige a quem ama. Deus corrige os seus filhos. A disciplina de Deus é um método para nos fazer alcançar os seus propósitos. Para nos fazer alcançar os objetivos determinados. E Deus faz isso por quê? Porque desobediência, que vai gerar distanciamento da oração, porque a desobediência vai nos afastar da sua presença, porque a desobediência vai criar, ao invés de criar ponte, vai criar muro. Ao invés de estabelecer pontes de relacionamento com o Senhor, vai criar muros. Jonas foge, tenta fugir da presença de Deus, e agora, dentro do peixe, ele está lamentando porque ele está vivendo exatamente o que ele queria viver. Olha como
é antagônico esse sentimento de Jonas. O que ele queria era fugir da vontade de Deus, da presença de Deus. Agora que ele conseguiu, ele se desespera. Parece muito com a gente. A gente tenta fazer tudo da nossa forma, do nosso jeito. E Deus fala, então faz, vai lá, faz lá. Manda ver, faz do jeito que você acha que tem que ser feito. E aí quando a gente se vê dentro da situação que a gente mesmo criou, a gente se desespera. Aí Deus vem com a sua providência, porque Ele é amoroso, para cuidar de nós. Mas agora, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, apenas 3 dias, dentro daquele peixe, onde ele estava vivendo exatamente o que ele queria viver, ele diz, olha, eu fui tirado da sua presença. O Senhor me tirou da sua presença. Olha a oração dele, o Senhor me tirou da frente dos seus olhos. A expressão no texto original diz, o Senhor me retirou de onde os seus olhos alcançavam. É como se, no entendimento dele, Deus não pudesse vê-lo ali dentro do peixe. Mas não é assim que a gente se sente muitas vezes? E o pior é que a gente se sente assim, e na nossa ignorância e na nossa desobediência, a gente tenta imputar a Deus uma responsabilidade que não é dele. Ele não está lá simplesmente porque Deus queria que ele estivesse lá. Ele está lá porque foi um recurso de Deus para preservar a sua vida. E a pergunta, será que eu vou conseguir, será que eu vou poder enxergar o seu templo mais uma vez? A disciplina de Deus, ela é necessária, porque não existe nada perigoso, mais perigoso do que a gente viver com o controle da nossa vida. Não existe nada mais perigoso para nós do que vivermos com o controle da nossa vida nas mãos. Viver é perigoso? É, mas é mais perigoso ainda se a gente estiver controlando as coisas. Porque quem sou eu para determinar e para definir o que é bom e o que é ruim? Quem sou eu para isso? Viver é perigoso e Deus disciplina, porque Deus não quer que a gente mergulhe nessa loucura da nossa rebeldia. Deus não quer que nós mergulhemos a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, o nosso ministério, num ambiente que foi criado e está entregue a nós mesmos. Deus não deseja isso. O que Jonas e talvez o que eu e você estejamos vivendo é a realidade de que o pecado nos afasta profundamente da presença de Deus e nos lança profundamente em lugares onde o nosso coração vai inclusive pensar que eu nunca mais vou poder experimentar a presença de Deus. Mas se nós encontramos o caminho da presença, a presença de Deus nos afasta do pecado. O pecado nos afasta da presença de Deus. A desobediência nos afasta da presença de Deus. Mas a presença de Deus nos livra da desobediência e nos livra do pecado. Amém? Olha que coisa poderosa, querido. E aí nós vamos para a nossa última lição. Versículo 7. Quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor. E a minha oração subiu até a ti em teu santo templo. Diga assim comigo, me lembrei do Senhor. No meio do nosso desespero, terceira lição. No meio do nosso desespero, nós precisamos encontrar forças para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Entende isso, querido? Se você não conseguir lembrar de tanta coisa aqui, você lembra pelo menos desse último aqui. No meio do nosso desespero, nós precisamos encontrar forças para nos lembrar, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas veja que é um caminho. Eu oro, eu me humilho, eu sou disciplinado, e eu vou adquirindo essa condição, essa capacidade de trazer à memória o que me dá esperança. Jonas se lembra de Deus. Jonas se lembra do templo. Olha o que pesa no coração dele. Será que eu vou poder ver o templo novamente? O templo para aquele povo era algo central da religião. Não existia nada sem o templo. A angústia dele é compreensível, né? Tudo girava em torno do templo. Então ele se lembra, será que eu vou poder
de novo estar lá? Será que eu vou poder ouvir de novo os seus profetas ministrando? Será que eu vou poder participar daquilo ali mais uma vez? Porque eu estou lançado num cemitério marítimo. No momento do desespero humano, nós não podemos perder a capacidade de nos lembrar que existe um Deus que está acima de tudo, que está acima de todos, e Ele é a nossa esperança. Nós não podemos perder isso da nossa mente, querido. Porque se a gente perder essa capacidade de lembrar daquilo que nos dá esperança, de fato nós estamos perdidos. Porque se a nossa esperança estiver, se a minha esperança estiver na minha esposa, no que ela pode ser e fazer por mim, não dá certo. Se a esperança dela estiver em mim, ela está perdida. Se a nossa esperança estiver num governo, se a nossa esperança estiver numa ideologia, se a nossa esperança estiver numa estrutura social e política apenas, nós estamos perdidos. A nossa esperança está em Deus. E se tem alguma coisa que pode curar todas as coisas, é Deus. Deus pode curar a política, Deus pode curar a nossa nação, Deus pode transformar todas as coisas, mas Deus quer curar o seu coração. Porque não adianta nada Deus conquistar a nação e perder o profeta. Entende? Não adianta nada Deus conquistar o nosso país, sendo que os seus profetas estão corrompidos. Sendo que os seus profetas estão perdidos, medrosos, acovardados, coração temeroso, vivendo apenas religiosidade. Um país que tem mais de 90% de cristão não deveria ser como o nosso país é. Por quê? Porque nós somos nominais. A nossa fé tem força aqui, mas ela acaba quando o culto acaba. Não é esse o sonho de Deus para a sua igreja. E se for necessário, Deus vai levantar peixe para engolir todo mundo. Para a gente aprender a orar, olhar para onde a gente tem que olhar. Para firmar o nosso coração onde ele tem que estar firme. Nós precisamos passar por essa disciplina que vai reorganizar o nosso coração, os nossos passos, para a gente vencer esses rompantes de desobediência que a gente tem. Nós precisamos chegar a esse ponto onde essa esperança não é somente algo teórico, onde essa esperança não é algo somente teórico, que eu sei porque me falaram, ou porque eu li um texto na Bíblia que diz isso, mas deixa de ser teórico para ser algo extremamente palpável, perto de nós, dentro de nós, que fortalece a nossa vida e que nos impulsiona para a presença de Deus, que tem infinita misericórdia por nós e é perdoador. Nós precisamos deixar de viver o Cristo teórico e passar a viver o Cristo prático. O grande problema das nossas igrejas no nosso país é que as igrejas são especialistas em viver o Cristo da teoria. A religião da teoria. A religião que está afirmada nas placas que as nossas igrejas têm. Mas não são especialistas em viver o Cristo da prática, o Cristo da vida, o Cristo que abraça as pessoas, o Cristo que ama o povo, o Cristo que perdoa, o Cristo que protege, o Cristo que disciplina. Nós devemos ser promotores desse Cristo. O problema de Jonas talvez seja um problema de muitos de nós brasileiros. Jonas tinha uma ideologia. Jonas tinha uma ideologia patriótica. Nínive era terrível. Nínive estava conquistando tudo. A raiva de Jonas era porque ele sabia que se Deus não intervisse, Nínive ia conquistar Israel e ia acabar com tudo. Esse povo destrói. Ele tinha uma ideologia patriótica, ele tinha uma reputação. Jamais eu serei conhecido pelo profeta que pregou para Nínive. Engraçado que ele é o único profeta que é chamado para pregar para um povo que não é o povo de Deus. Esses eram os motivos da raiva de Jonas. E aí, para encerrar, eu quero te perguntar, quais são os motivos que você tem para ter raiva daquilo que Deus quer que você faça? Porque fica visível, é fácil a gente apontar para Jonas, é fácil a gente apontar para o outro, é fácil a gente fazer uma série de coisas. Mas ir para a presença de Deus e reconhecer que a gente está vivendo igual Jonas, e tendo que ser engolido por um peixe para poder entender o que tem que ser feito, isso é difícil. Porque isso aponta para nós a necessidade de tocar em algumas feridas na nossa vida e que a gente não gosta muito de fazer isso.
Então a pergunta que a palavra de Deus faz para nós nessa manhã é exatamente essa. Para Jonas era a sua ideologia patriótica, era o seu senso, a sua reputação, o seu senso de justiça própria, que gerava essa raiva contra Nínive, que o fez desobedecer à vontade de Deus, que levou Deus a providenciar o seu resgate, a sua reorganização, a trazer de volta para o seu chamado. Mas o que está acontecendo com a minha e com a sua vida? O que está acontecendo no nosso chamado, na nossa trajetória? O que está acontecendo no propósito que Deus tem para a nossa vida? Por que nós ainda não estamos alcançando esse propósito? Talvez seja uma resistência a submeter, a perder o controle da sua vida para Deus, deixar Deus coordenar e comandar as coisas. Talvez seja a dificuldade de renunciar. Talvez seja a dificuldade de entregar não só o dízimo do dinheiro, mas o dízimo do tempo. Não sei. Mas eu sei, querido, que o mesmo Deus que resgata Jonas de si mesmo, é o mesmo Deus que quer resgatar a nossa vida de nós mesmos. Nós somos um perigo, gente. Fala para o seu irmão, isso é um perigo. Isso é um perigo, fala para ele aí. Fala para sua esposa, fala para o seu marido, isso é um perigo. Se Deus não resgatar você, se Deus não nos resgatar e trazer a gente de volta para esse lugar onde nós vivemos essa proteção, esse realinhamento, nós estamos perdidos. Deus deseja reorganizar a nossa vida. Nós devemos saber que nós vamos somente encontrar sentido para a nossa vida quando nós voltarmos os nossos olhos plenamente para Deus. Onde Ele, no momento em que Ele deixa de ser o Deus teórico, o Deus da teoria, o Deus da história, e passa a ser um Deus da vida. Que tem o controle da nossa vida. Que determina os nossos passos. E diante da sua determinação nós obedecemos e honramos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé. Há uma canção que eu quero cantar agora com os meus irmãos, rapidinho, enquanto nós oramos. E ela diz assim: tantas lutas, tantas dores. Num deserto pareço estar. Mas entrego os meus temores, porque eu sei que em Ti eu posso confiar. E aí nós chegamos na parte mais importante. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que o Senhor possa te ajudar nesta manhã a rememorar o que te dá esperança. Não deixe a desobediência limitar o seu chamado. Não deixe a desobediência limitar a sua relação com Deus. Coloque um limite para ela. Eu sei que a gente vai continuar errando, vira e mexe, a gente tem que se reorganizar, tem que voltar de novo, pedir perdão, eu sei, e Deus sabe disso. Deus não tem problema de lidar com isso na minha vida e na sua vida. Deus tem problema de lidar com a desobediência. Deus não gosta de desobediência. Mas Deus não rejeita um coração contrito e compungido, como diz o salmista. E é com esse coração que Jonas vai para a presença do Pai, dentro do peixe, mas vai para a presença de Deus. Nós te adoramos pela Tua palavra, nós te exaltamos porque nela não existe palavra vazia, não existe ensinamento em vão, não existe letra em vão. Tudo que está nela existe para que nós sejamos alinhados com o Teu coração e projetados para a missão que o Senhor tem para nós. Então, Pai, nós te louvamos por ela. Quero, Pai, orar pelos meus irmãos e abençoar os meus irmãos nessa manhã. Deus, que esta palavra, muito mais do que uma teoria, seja algo praticado agora em que o nosso culto está chegando ao fim. A nossa adoração a Ti, Deus, não pode terminar agora. Assim como a nossa dependência de Ti, assim como a nossa obediência não pode terminar agora. Nós queremos continuar assim na Tua presença, continuar declarando que o Senhor é bom, continuar descansando na Tua presença, continuar buscando a Tua face, mesmo que em alguns aspectos da nossa vida nós estejamos lançados no mar, talvez engolidos por um grande peixe, mas ainda assim, perseguidos e alcançados pelo Teu amor e pela Tua bondade. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse tempo.
Eu abençoo os meus irmãos em nome de Jesus. Amém.